Olá, crianças, tudo bem? Estamos retornando à nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje. E hoje nós vamos revisar algumas habilidades que nós desenvolvemos ao longo desta semana. E as habilidades que a gente vai revisar nessa segunda aula de hoje serão: ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, interlocutores, o espaço, contexto de circulação, os propósitos comunicativos, a finalidade e o gênero. Nós vamos também estabelecer expectativas em relação ao texto, apoiando-se em conhecimentos prévios sobre o suporte e o universo temático, e vamos inferir o sentido de palavras ou expressões. Vamos começar falando sobre o nosso projeto de fluência, fazendo o lembrete que hoje é o quarto dia e no quarto dia nós temos a leitura cronometrada. E na leitura cronometrada de hoje, vamos fazer a leitura do texto Malazarte cozinhando sem fogo. Momento da leitura de hoje. Eu trouxe um textinho para a nossa leitura de leite, que é muito bonitinho, falando sobre a menina passarinho. Esse texto é do autor Ferreira Goulart. Menina passarinho, menina passarinho, que tão de mansinho me pousas na mão. Donde é que vens? De alguma floresta? De alguma canção? Ah, tu és a festa de que precisava este coração. Sei que já me deixas e é quase certo que não voltas não, mas fica a alegria de que houve um dia em que um passarinho me pousou na mão. Esse texto tão bonitinho, tão agradável de se ler, com um ritmo muito bonito durante a nossa leitura, é do autor, como eu já falei, Ferreira Goulart. E foi o texto que encantou o nosso momento da leitura de leite de hoje. E hoje eu vou apresentar para vocês um conto popular que eu acredito que vocês ainda não conheçam. O título desse conto é Um Homem Sem Sorte. Eu já começo perguntando para você. Você se considera uma pessoa com sorte ou sem sorte? Às vezes a gente acha que não tem sorte, mas na verdade a gente só não sabe reconhecer a sorte que tem. A sorte está ali diante dos nossos olhos e a gente não reconhece, passa por ela e acaba dando de cara com uma situação que a gente considera azar. Mas se a gente tivesse reconhecido a situação de sorte, nada daquilo tinha acontecido. E isso nós vamos ver aqui nessa história. Com esse homem, ele se reclamava tanto, estava tão preocupado em encontrar a sua sorte, que quando ela aparecia, ele nem observava, ele nem se dava de conta que aquele era um momento importante, que aquela era a sorte aparecendo e se mostrando para ele. Ele dispensava e seguia seu caminho, sempre procurando a sorte, que batia na sua porta e ele não queria atender. Então, vamos começar a leitura desse texto. Eu quero que você abra bem os ouvidos e os olhos para observar e ouvir a nossa história. Um homem sem sorte. Era uma vez um homem que se achava sem sorte. Parece que tudo que fazia dava errado. Muitas coisas ruins aconteciam a ele, sem que ele soubesse o porquê. Sempre que se encontrava com alguém, aproveitava para falar da sua falta de sorte, de como as coisas não davam certo com ele. Ele se queixava com as pessoas e as pessoas escutavam suas queixas. Da primeira vez com simpatia, depois com um certo desconforto e, enfim, quando o viam, mudavam o caminho ou entravam em suas casas, fechando portas e janelas, evitando-o. Então, além de sem sorte, o homem se tornou chato e muito só. Começou a querer achar um culpado para o que acontecia com ele. Um dia disse para si mesmo: tenho de fazer alguma coisa. Não posso continuar assim, com tanta falta de sorte. E teve uma ideia.
Já sei o que fazer. Vou me encontrar com Deus. É claro, se Deus me fez assim, sem sorte, Ele pode mudar a minha vida e me tornar um homem de sorte. Preparou as coisas que achava importante levar consigo e, numa manhã, partiu em viagem. Andou por dias e dias, meses e meses, até que finalmente chegou a uma gigantesca floresta com árvores muito grandes e galhos que quase atingiam o céu. Ah, disse o homem para si mesmo, esse deve ser o lugar onde vive Deus. E começou a se sentir muito sério, porque este era realmente um lugar muito sério. Pouco antes de entrar na floresta, ouviu uma voz: Homem, me ajude, por favor. Ele olhou para os lados, procurando por quem falou, até que se deparou com um lobo magro, quase sem pelos. Ele estava que só pele e ossos. O lobo falou: Há 3 meses estou assim. Não sei o que está acontecendo comigo. Não tenho forças para me levantar. O homem respondeu: Faça como eu e procure uma resposta. Eu estou indo falar com o Criador para resolver o meu problema. Eu não tenho forças nem para ir ao rio beber água. Você está indo vê-lo? Pergunte o que está acontecendo comigo. Faça este favor. O homem franziu a testa e pensou. Se lembrasse, perguntaria. Assim continuou seu caminho. Andou muito e, de repente, tropeçou na raiz de uma árvore e ouviu: Cuidado, homem! O homem observou ao seu redor e viu as outras árvores fazendo copa e questionou o porquê daquela árvore estar assim. A árvore, demonstrando muita dor na voz, disse: Não sei o que está acontecendo. Sinto-me muito doente. Por favor, procure uma solução com o Criador. O homem, contrariado, seguiu com mais uma incumbência. Andou muito e chegou a um vale com flores de todas as cores e perfumes. Chegou a uma casa onde havia uma moça muito bonita. Eles conversaram longamente e, quando o homem deu por si, já era tarde. Ele se levantou, dizendo que não podia perder tempo. Quando estava saindo, ela lhe pediu um favor. Você pode perguntar ao Criador uma coisa para mim? É que de vez em quando sinto um vazio no peito que não tem motivo e nem explicação. Gostaria de saber o que é e o que posso fazer por isto. O homem prometeu que perguntaria e virou as costas e andou muito, até que chegou ao fim do mundo. Sentou-se e ficou esperando até que ouviu uma voz, que só podia ser a voz do Criador. Tenho muitos nomes, chamam-me também de Criador. O homem contou tudo sobre a sua triste vida. Conversou longamente com a voz. No final da conversa, foi saindo quando a voz lhe perguntou: Você não está se esquecendo de nada? Não ficou de saber respostas para uma árvore, para um lobo e para uma jovem? Tem razão. Voltou para ouvir o que tinha que ser dito. Quando terminou de escutar, correu. Depois de um tempo, chegou na casa da jovem, que, vendo-o passar, chamou e ele lhe disse: O Criador disse que minha sorte está no mundo. Basta ficar atento e perceber a hora de pegá-la. Ele disse que o que você sente é solidão. E assim que encontrar um companheiro, vai ser completamente feliz. E que mais feliz ainda vai ser o seu companheiro. Então a jovem abriu um sorriso e perguntou ao homem se ele queria ser este companheiro. Claro que não. Já trouxe a sua resposta e não posso perder tempo com você. Correu então até a floresta onde estava a árvore. Ele nem se lembrava mais dela, mas novamente tropeçou em sua raiz e caiu
em sua raiz, viu cair a última folha. Ela perguntou se ele tinha uma resposta, ao que o homem respondeu: tenho muita pressa e vou ser breve, pois estou indo em busca de minha sorte. Ela está no mundo. O Criador disse que você tem embaixo de suas raízes uma caixa de ferro cheia de moedas de ouro. O ferro desta caixa, tá junto aqui, crianças, ó, perdão. O ferro desta caixa está corroendo suas raízes. Se você cavar e tirar esta caixa, vai terminar todo o seu sofrimento e você vai poder virar uma árvore saudável novamente. Por favor, faça isto por mim. Você pode ficar com o tesouro. Ele não serve para mim. Eu só quero de novo minha força e energia. O homem deu um pulo e falou indignado: você está me achando com cara de quê? Já trouxe a resposta para você. Agora resolva o seu problema. Então correu, atravessando a floresta. Chegou onde estava o lobo, mais magro ainda e mais fraco. O homem lhe disse: o Criador mandou lhe falar que você não está doente. O que você tem é fome. Você vai morrer aí mesmo, a não ser que passe por aqui uma criatura bastante estúpida e você consiga comê-la. Nesse momento, os olhos do lobo se encheram de um brilho estranho. Reunindo o restante de suas forças, e o lobo deu um pulo e comeu o homem sem sorte. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Bom, esse texto, como vocês sabem, estamos trabalhando sobre conto popular, é um conto popular, certo? Ele pertence ao grupo, né, dos nossos contos populares e foi um dos textos que eu selecionei para trazer para essa aula de hoje. Vamos falar sobre quem são os personagens desse texto. Primeiramente, o homem, que se considerava sem sorte, e as pessoas da cidade dele, né? E depois, quando ele decidiu ir buscar o Criador, que é mais um personagem, ele encontrou o lobo, a árvore e a moça. Então, podemos definir principalmente os 5. O homem, o lobo, a árvore, a moça e o Criador, que são os personagens do texto. Qual é o problema inicial da história? O que é que gera toda a história? O problema inicial da história é o fato do homem ser considerado sem sorte, e aí ele começou a se sentir também sozinho e teve a ideia de procurar o Criador. Tudo aconteceu por conta da falta de sorte do homem. O que o personagem principal buscava? Ele buscava uma forma de resolver o seu problema com a falta de sorte. E para isso ele foi atrás de quem? Do Criador. Buscava respostas de como ele deveria resolver o seu problema. Quem foi que ele encontrou no caminho? Ele encontrou primeiro o lobo, depois a árvore e, por último, a moça, antes de chegar ao seu destino, que era o encontro com o Criador. Ele conseguiu a resposta que queria? Sim, ele conseguiu. O Criador disse que a sorte dele estava no mundo, ele só precisava saber qual era o momento adequado de agarrá-la. Ele soube fazer o uso da resposta conseguida? Não. Ele teve a oportunidade, primeiro com a moça, quando o Criador falou para ele o que sobre a moça? Que a moça, ela seria feliz quando tivesse um companheiro e que o companheiro seria mais feliz ainda. E quando ele chegou na árvore, o que é que a árvore tinha na sua raiz? Uma caixa cheia de moedas de ouro. A árvore disse que ele poderia cavar e ficar com as moedas. Ele soube agarrar a oportunidade? Também não. Então, ele não soube fazer uso da sua resposta. Ele não soube a hora de agarrar a sua sorte. Não soube fazer uso da resposta que ele havia conseguido com o
Criador. Agora, nós vamos relembrar um pouquinho, né? Reler um pouquinho reler um pouquinho, um trechinho do texto e vamos ver a expressão que está destacada, a palavra que está destacada e vamos responder o que está sendo pedido. Releia a expressão abaixo e em seguida responda o que se pede. O homem contrariado seguiu com mais uma incumbência. A palavra incumbência, ela está aí destacada. A palavra destacada, ela pode ser substituída sem prejuízo ao sentido da frase por missão, carga, incerteza ou preocupação. Vamos relembrar aqui em que momento essa palavra foi usada, a incumbência. Lá no momento em que a árvore pede para ele perguntar ao Criador por que ela estava daquela maneira, por que ela se sentia fraca, por que ela tinha apenas 2 folhas, estava se sentindo doente. Ela pediu, né, a árvore pediu aquilo para o homem e o homem seguiu com mais uma incumbência. O que é incumbência nesse sentido? Mais uma tarefa, mais alguma coisa que ele deveria fazer ao chegar no encontro com o Criador. Então, a gente pode considerar que essa incumbência que o homem levou, né, seguiu, carregou consigo, era mais uma missão a mais. A missão inicial dele era o quê? Conseguir respostas para ele. Mas aí ele recebeu mais uma pergunta do lobo e em seguida mais uma pergunta da árvore, mais uma incumbência. Então, o homem tinha mais uma missão a cumprir. Então, poderíamos substituir a palavra incumbência por missão. Vamos ver se modifica o sentido da frase ou se mantém. O homem contrariado seguiu com mais uma missão. Manteve o sentido? Manteve. Ele estava com mais uma missão a ser realizada, que era mais uma pergunta que o Criador responderia para ele. Aqui na segunda questão, nós vamos analisar algumas informações sobre o texto e vamos colocar V quando a informação for verdadeira e F quando a informação ela for falsa. O homem foi encontrar o Criador em busca de respostas. O homem não conseguiu as respostas que buscava. Embora tenha conseguido a resposta, o homem não soube fazer uso dela. As respostas do lobo, da árvore e da moça não foram conseguidas pelo homem. A sorte foi apresentada para o homem através da moça e da árvore. Após recusar a sorte por 2 vezes, o homem acabou devorado pelo lobo faminto. Olha só. Agora vamos aqui na primeira afirmativa novamente, para a gente colocar se é verdadeira ou se é falsa. O homem foi encontrar o Criador em busca de respostas. Ele foi procurar o Criador? Foi ao encontro do Criador? Sim. E o que é que ele buscava? Respostas para as suas perguntas a respeito da sua falta de sorte. Então, essa informação ela é verdadeira, muito bem. O homem não conseguiu as respostas que buscava. Ele, quando saiu do encontro com o Criador, ele voltou com as respostas que ele buscava? Voltou. Então, ele conseguiu encontrar. E essa afirmativa está dizendo que ele não conseguiu. Essa afirmativa, então, é falsa, porque ele conseguiu, certo? Na outra afirmativa, a terceira afirmativa, embora tenha conseguido a resposta, o homem não soube fazer uso dela. E aí, o que vocês acham? Ele conseguiu a resposta? Sim. E ele soube fazer uso da resposta? Não. Essa afirmativa está correta? Está verdadeira ou falsa? Verdadeira,
porque embora ele tenha conseguido sim a resposta, ele não conseguiu utilizar essa resposta ao seu favor, então ele não conseguiu fazer uso dela. É uma afirmação verdadeira. A quarta afirmação: as respostas do lobo, da árvore e da moça não foram conseguidas pelo homem. O homem conseguiu essas respostas, sim ou não? Conseguiu. As respostas foram conseguidas, sim, pelo homem. Então, essa afirmação que está dizendo que ele não conseguiu, ela está errada. É uma informação falsa. A sorte foi apresentada para o homem através da moça e da árvore. E aí, foi? Sim, o homem teve a oportunidade de ter sorte nessas duas situações que lhe foram apresentadas inicialmente, com a moça e com a árvore, mas ele não quis, certo? Então, essa informação ela é verdadeira, pois o homem teve essa oportunidade nessas duas situações. E a última afirmativa aqui na segunda questão diz: após recusar a sorte por 2 vezes, o homem acabou devorado pelo lobo faminto. E aí, o lobo acabou devorando o homem? Sim, o lobo estava faminto e acabou devorando o homem. E o homem, ele recusou a sorte por 2 vezes? Recusou. Ele recusou a sorte por 2 vezes. Então, essa informação é verdadeira. Vamos aqui na terceira questão. Vamos reler aqui a parte final do texto. A não ser que passe por aqui uma criatura bastante estúpida e você consiga comê-la. Nesse momento, os olhos do lobo se encheram de um brilho estranho, reunindo o restante de suas forças. O lobo deu um pulo e comeu o homem sem sorte. Podemos afirmar que o personagem principal do conto, A, sabia aproveitar a sorte quando ela aparecia, B, não tinha sorte realmente em nada na sua vida, C, não conseguia reconhecer situações de sorte que surgiam, ou D, buscou a sorte em todo lugar, mas não encontrou. Gente, ele teve alguma situação em que a sorte estava presente na vida dele? Teve. Quem sabe se em situações anteriores, antes dele ir procurar o Criador, né? Será que ele não teve outras situações de sorte também e não soube identificar? Ele poderia ter tido essas situações de sorte, não ter identificado e ter reconhecido apenas aquelas situações que colocaram ele num posicionamento que ele considerava azar. Ele só via o lado ruim e ele nunca conseguia observar a oportunidade boa que aparecia na vida dele. Inclusive, quando ele diz assim, lá no início do texto: a não ser que apareça por aqui uma criatura bastante estúpida e você consiga comê-lo. A gente consegue entender que esse homem, ele não era sem sorte, ele era estúpido, ele não conseguia entender o que se passava ao redor dele, ele não conseguia compreender as situações e interpretar essas situações ao seu favor. Então, nós não podemos dizer que ele sabia aproveitar a sorte quando ela aparecia, porque ele não sabia. Nós também não podemos dizer, como diz aí na letra B, que ele não tinha sorte realmente em nada na sua vida, porque apareceram nesse texto situações de sorte que ele não soube aproveitar. Letra C, ele não conseguia reconhecer situações de sorte que surgiam. Olha aí, ele passou por 2 situações que eram de pura sorte, mas ele não soube em nenhum momento
reconhecê-las. Se ele soubesse reconhecer que aquilo era sorte, ele tinha feito o quê? Agarrado, como o Criador sugeriu. O Criador disse que era só ele esperar o momento certo de agarrar. Em outras palavras, o Criador disse que ele era sortudo sim, que a sorte estava em todo lugar para ele. Só que ele não sabia quando agarrar. Ele deixava a sorte sempre para depois, ele deixava a sorte ficar passando. E a letra D diz que ele buscou a sorte em todo lugar, mas não encontrou. Realmente ele buscou, mas ele não encontrou? Ele encontrou, ele não reconheceu, é diferente. Então, nós temos aqui que o personagem principal do conto, ele não conseguia reconhecer situações de sorte que surgiam na vida dele. Apareciam as situações e ele não conseguia interpretar, ele não conseguia compreender que aquela era uma situação de sorte. Então, crianças, essa foi a nossa segunda aula de hoje. Vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos hoje. Nós fizemos a reescrita da nossa produção textual, que foi sobre o relato pessoal. Nós já tínhamos começado e hoje foi a etapa final da produção de texto, a reescrita. Trabalhamos sobre esse conto aqui, O Homem Sem Sorte, fizemos algumas questões revisando habilidades que nós desenvolvemos durante a semana. Eu espero que você tenha gostado da aula, tenha gostado da história que foi lida hoje e que aproveite bem a sua sorte. Obrigada pela sua presença e eu te aguardo na nossa próxima aula.